Olá, bem-vindo ao TVU Jornal, que a partir de agora está de cara nova, em alta resolução, com cenário novo e investimento alto da Fundação Educacional de Votuporanga para levar até você a melhor qualidade em som e imagens. Este será um dos destaques de hoje e você vai ver também. Policiais da Força Tática prenderam um homem de 46 anos que estava foragido. Ele era procurado por crime de receptação. Política de Votuporanga pegando fogo. Hoje é dia de sessão na Câmara. Vereadores decidirão se aprovam investigação por quebra de decoro contra o Dr. Harry e o Dr. Ali. Nós conversamos com os dois hoje de manhã. Unifev inaugura a primeira etapa do complexo poliesportivo da instituição. O espaço será utilizado pelos alunos da educação infantil do colégio. E atenção, estudantes! Quem quiser participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, deste ano, deve ficar atento. As inscrições começam hoje. No futebol, o CAV empata fora de casa em 0-0 com Lanterna Audax. Josiano comenta as principais notícias de Votuporanga e região a partir de agora, em alta definição, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A partir de hoje, o TVU Jornal está de cara nova, em alta resolução e com um novo estúdio, um cenário novo, completamente reformulado. Entramos em uma nova fase, levando a você, telespectador, mais qualidade de imagens e som. Acompanhe como foi este processo e vem mais novidade por aí. O novo cenário do TVU Jornal faz parte de uma série de novidades que vem por aí na TV Unifev. O projeto começou a ser desenvolvido em outubro do ano passado pelos departamentos de marketing e criação da Rádio TV Unifev e da própria Unifev. Foi um projeto muito bacana, na verdade ele foi criado em conjunto com o Bruno, em conjunto com a TV. A gente pensou que fizesse um estúdio assim, bem versátil, um fundo bem neutro. Foi uma coisa que, assim, para os telespectadores ficasse bonito de se ver no jornal. E para desenvolver esse tipo de cenário, nós sentamos, estudamos referências de outras emissoras, referências de cor, até a questão do uso do LED também, do LED colorido, do cenário foi estudado, foi visto uma forma que esse LED influenciasse no cenário e que ornasse com as cores da própria TV. Então, para mim, foi muito bom participar disso, foi ótimo. A montagem do novo cenário teve início no último dia 14 e demorou 3 dias para ser concluída. Funcionários da empresa responsável pela execução e montagem do cenário trabalharam em ritmo acelerado para deixar tudo pronto para a estreia da nova programação. O TVU Jornal é o carro-chefe da emissora. Ele foi ao ar pela primeira vez no dia 31 de julho de 1993 e ao longo dos tempos foi ganhando várias roupagens. O principal objetivo do telejornal é levar até você, telespectador, as principais notícias de Votuporanga e também da nossa região. De acordo com o gestor da FREV, professor Dr. Ramon Lombardi, a partir de agora, a emissora entra numa nova fase, com a programação exibida em alta definição. Além disso, o TVU Jornal ganha uma nova dinâmica.
Ficou realmente um cenário fantástico, equiparado a qualquer grande emissora do Brasil, né? E a gente fica muito contente com isso, porque não é qualquer empresa que faz um trabalho assim. E realmente a Imagem fez um trabalho fantástico. Eu aproveito também para agradecer a diretoria da FREV, da Fundação Rádio Educacional, na pessoa do Dr. Celso e os demais diretores, que nos deram todo o apoio para que isso se realizasse. E também aos nossos profissionais aqui da rádio e da TV, né, que sempre deram muito apoio a toda iniciativa que a gente faz e fez, né, e ocasionando aí o melhor para o nosso telespectador, para o nosso rádio ouvinte. Além do novo TV O Jornal, o telespectador vai poder conferir a partir de agora outras novidades. Uma nova programação começa a ser exibida a partir dessa semana, inclusive com a estreia de novos programas. A partir de hoje, então, a gente começa com diariamente 2h30 no período da manhã, das 7h30 às 10h, depois das 12h às 14h, e depois à noite, das 7h da noite até às 23h15, até 11h15. Na verdade, o horário nobre da televisão. Isso totaliza mais de 8 horas de programação, quase 9 horas de programação. E no final de semana também a gente vai ter uma programação diferenciada. Nós vamos, no sábado, entrar no ar às 12h e vamos até às 21h. Isso quando não tiver futebol. Se o futebol acontecer no sábado, estende mais 2 horas de programação. Mas o sábado será um dia de estreia de tudo que foi produzido ao longo da semana, todos os programas. E o domingo a gente reprisa isso, só que em horário diferente, começando às 7h da manhã, com notícias do campo, em seguida a transmissão da Santa Missa, da Catedral, e depois a gente vai até às 17h, isso também quando não tiver futebol. Mas dá para observar que nós vamos estar mais tempo com o nosso telespectador e oferecer diferentes horários para que ele possa assistir o programa. No sábado, no domingo ou durante a semana. As reprises dos programas será um dia no período da manhã, num outro dia da semana no período da tarde e um outro dia à noite. De forma que as pessoas possam dizer, olha, eu não assisto de manhã ou à tarde, mas posso assistir à noite e assim por diante. Que maravilha, né? A equipe toda está empolgada aí com as novidades e este novo cenário, né? Vamos conhecer aí o cenário, então, por completo? Aqui a primeira novidade, né? Uma TV de 65 polegadas, né? A mais alta tecnologia. Aqui a logomarca da TV Unifev. E o estúdio não para por aí não. Aqui temos um outro espaço onde vamos aí receber autoridades, receber convidados para entrevistas, né? Aqui no TV O Jornal. E tem mais novidades ainda que estão por vir aí. A série de reformulações não para por aí, né? É um investimento em qualidade, um investimento aí em alta tecnologia para que você tenha a melhor qualidade em casa, né? Melhor qualidade de imagens e de som, tudo a partir de hoje em alta resolução, né? Vamos às notícias locais. Policiais da Força Tática prenderam um homem de 46 anos que estava foragido. Ele era procurado pelo crime de receptação e foi conduzido à central de flagrantes. O nome não foi divulgado. O mandado de prisão, expedido pela primeira vara criminal do Fórum de Votuporanga. O homem foi recolhido para a cadeia de Santa Fé do Sul. E a Unifev inaugurou na última sexta-feira a primeira etapa do complexo poliesportivo da instituição. O espaço será utilizado pelos alunos da educação infantil do Colégio Unifev. Nesta semana, os alunos do Colégio Unifev já vão utilizar este espaço. As aulas de natação na piscina aquecida vão virar rotina para os pequenos. As crianças estão numa expectativa muito grande. Então essa entrega dividida, como o Dr. Celso e a diretoria está fazendo, é muito bom. Porque dá mais, o pai já fica mais entusiasmado, vê que a obra está andando. O conjunto destinado para as atividades do Colégio Unifev foi inaugurado na sexta-feira. Além da piscina aquecida, o espaço tem banheiros, área de convivência, banho, vestiário, entre outros ambientes. Hoje nós estamos entregando o pórtico de entrada, que vai ser para todo esse conjunto esportivo. E para nossa, era um sonho, né?
que agora está se tornando realidade. A primeira piscina para o Colégio Unifev para abrigar os pequenininhos, lá o colégio infantil, né? E posteriormente nós vamos iniciar a construção da segunda piscina, já para a turma de colegial, para o curso de educação física. E as demais obras virão na sequência. A segunda etapa do complexo poliesportivo, que também vai atender ao curso de educação física, deve ser entregue ainda neste semestre. No total, o complexo tem mais de 2.100 metros quadrados e um investimento de cerca de 3,5 milhões de reais. Isso que é importante para a gente, não só ter o curso, mas um espaço que sirva para fazer a diferença na formação de nossos alunos, que dê atendimento às necessidades dos nossos professores nas aulas práticas e os projetos de extensão e programas que nós estamos muito afinados e sempre investindo. A partir de agora desse espaço, nós vamos poder sim, chegar com os alunos daqui até a competição. Então vai ser um diferencial muito grande, principalmente depois com a outra piscina. Vamos iniciar aqui, depois passaremos para outra e vamos chegar até a competição com eles. A cerimônia que marcou a inauguração do complexo poliesportivo Unifev contou ainda com homenagens aos membros da diretoria, dos conselhos fiscal e de curadores, bem como parceiros e autoridades que ajudaram na concretização da obra. É uma satisfação muito grande e era um sonho desde quando estivemos aqui pela primeira vez, há 10 anos, né, de ter aí uma praça esportiva da Unifev. E hoje está se concretizando. Então nós estamos muito felizes. Coloca a Unifev mais uma vez em destaque, mais um diferencial para os nossos alunos, né? Exatamente. E com isso, a gente tem, por exemplo, no Colégio Unifev, esse ano nós tivemos 270 alunos vindo de outras escolas para o Colégio Unifev. Isso mostra a credibilidade, né, que o nosso Colégio Unifev está tendo. Os pais estão acreditando, nós temos uma equipe de professores altamente eficientes e isso está atravessando as fronteiras. Nós temos, inclusive, este ano, muitos alunos aqui, não só de Votuporanga, mas principalmente de nossa região. E o projeto da construção do complexo foi assinado pelo arquiteto e docente da instituição, professor mestre Celso Zuanazzi, e é comandado pelo professor e engenheiro José Afonso Rocha. E atenção, estudantes, quem quiser participar do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, deste ano, deve ficar atento. As inscrições começam hoje. No total, serão ofertadas mais de 310 mil vagas, sendo 155 mil para os primeiros 6 meses do ano. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e vão até o dia 28 de fevereiro. O resultado será publicado no dia 5 de março. Vamos saber agora o que é notícia neste começo de semana na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos. Hoje o Região em 1 minuto é direto da nossa redação e eu começo falando de Catanduva. É que um homem de 36 anos foi morto com um tiro. O SAMU foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. Por enquanto não há suspeitos e o caso será investigado pela Polícia Civil de Catanduva. E um casal teve a casa invadida por assaltantes durante a madrugada desse sábado em Jales. Durante a ação dos criminosos, que durou poucos minutos, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a polícia, no mesmo dia, o veículo roubado foi localizado com um casal em Tanabi. A PM foi até o endereço, prendeu os suspeitos e encaminhou até a delegacia da cidade. E nesse sábado, 2 assaltantes roubaram uma loja de bolos em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões renderam o proprietário da loja, funcionários e clientes que estavam no local. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os 2 assaltantes não foram identificados. O caso será investigado pela DIG de Rio Preto. E para encerrar, uma carreta que transportava algodão tombou durante a tarde de ontem, próximo ao município de Santo Antônio do Aracanguá. O motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo no acostamento. Ele teve ferimentos leves, foi medicado e passa bem. De acordo com a polícia, o trânsito segue normal. Lígia Ruiz, direto da redação. E hoje é dia de sessão na Câmara e o clima da política aqui em Votuporanga está cada dia mais quente. Stephanie traz os detalhes da sessão.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Por enquanto, 5 projetos estão previstos para serem votados hoje, isso que foi divulgado aí no site da Câmara Municipal de Votuporanga. 4 deles, entre os projetos, 4 deles são do Poder Executivo e um deles é o que permite aí a utilização de veículos que não excedam 20 anos de sua fabricação no transporte escolar. Outro projeto previsto para ser votado hoje é de autoria do vereador Léo Chandelli, que, se aprovado, estabelecimentos comerciais e também bancários com área construída acima de 500 metros quadrados serão obrigados a disponibilizar cadeiras de rodas aos consumidores portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Vale lembrar ainda que fica a expectativa para o pronunciamento dos vereadores na tribuna e, claro, a sessão tem início às 6 horas da tarde e toda a população pode participar. Eu volto com você, Luciano. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra amanhã, a partir das 7h30 da noite. E ainda falando sobre o clima tenso na política, hoje de manhã nós conversamos com os vereadores Dr. Harry e Dr. Ali. Vamos acompanhar. 6 partidos, PSD, PP, PV, Solidariedade, PSC e PR, protocolaram no início do mês uma representação pedindo a cassação do vereador Harry Ketwinkle. O motivo seria que o parlamentar advogou fazendo parte da mesa diretora e estaria impedido também de advogar em causas contra o município e a União. Eles estão alegando que eu, enquanto vereador, compunha a mesa diretora e que isso seria impedido, mas um impedimento da OAB e não da Câmara de Vereadores, e que eu teria advogado em uma das ações contra a Prefeitura. De fato, possíveis impedimentos ou incompatibilidades por exercer o cargo da mesa e ser advogado, não é o local específico, a Câmara de Vereadores, que vai apurar isso. Quem tem que apurar isso é a própria OAB. Tanto é que em despacho, alguns despachos, juízes, no próprio processo, comunica a própria OAB para rever questões de impedimentos ou incompatibilidades, que são punidas, inclusive, com advertência pela própria OAB. Nada justificaria uma cassação. O parlamentar acredita que isto é uma perseguição política, já que, segundo ele, não houve infração. Por isso que eu entendo que essa cassação é política, porque não tem nada que enseja uma cassação de um vereador. Até mesmo porque, qual o prejuízo que tivemos ao erário? Nenhum. Qual o problema, qual o tipo de crime que nós cometemos? Nenhum. São questões técnicas que não tem nem que ser julgados pela Câmara, tem que ser julgados pela OAB. Outra representação que deve ser discutida é a feita pelos partidos PT e PSOL contra o vereador Dr. Ali. O pedido foi protocolado na semana passada e o motivo é sobre um contrato entre o filho do vereador e a prefeitura. Meu filho tem uma clínica veterinária, participou de um pregão junto à prefeitura. No primeiro pregão não apareceu nenhuma das empresas convidadas. No segundo pregão, como ele sempre ajudou na causa animal, ele foi com a proposta. E teve um outro veterinário também que levou uma proposta. Só que o outro veterinário parece que desistiu, por causa que o preço era inferior de mercado. E ele não quis participar. Meu filho participou e ganhou. Eles entram com uma representação contra mim, evada de falha. Por quê? Eles, juntamente com o procedimento que eles mandam até a própria cópia da ata da licitação. Quando, na verdade, eles tinham que tacar o mérito se essa licitação foi verdadeira ou fraudulenta, e eles não fazem. Com a representação, Dr. Ali deixou a Comissão de Ética da Casa de Leis e disse ainda estar tranquilo, já que, segundo ele, tudo foi feito dentro da lei. A licitação foi limpa, sadia e ponto final. Hoje serão lidas as representações feitas contra os vereadores. Se os parlamentares aceitarem a denúncia, a Câmara vai dar andamento nos processos, que devem retornar para a votação em até 90 dias. Então, reforçando, a admissibilidade poderá ser aprovada ou não na sessão de hoje, assim como o arquivamento de um e a admissibilidade de outro. Se aprovada e caso a quebra de decoro parlamentar seja comprovada, os vereadores podem ter o mandato cassado. O processo será coordenado pelo Conselho de Ética, que tem até 90 dias para concluir o relatório. Reforma da Previdência. Já estamos nas vésperas da data limite para a votação, antes do início do calendário eleitoral.
o governo ainda tem dificuldade em articular apoio da base aliada no Congresso. Motivo de preocupação para muita gente, a reforma da Previdência tem sido um assunto delicado, já que tem causado bastante polêmica desde o início da proposta, em dezembro de 2016. Mas, afinal, o que muda com a reforma? A versão resumida se baseia em 3 pontos principais: estabelecimento de idades mínimas para aposentadoria, homens 65 anos e mulheres 62. A unificação das regras entre servidores e trabalhadores do setor privado. E a regra dos cálculos do benefício. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela será extinta, então não haverá mais esta aposentadoria, mas apenas para as pessoas que começarem a trabalhar ou a pagar a previdência após a reforma. A grande maioria das pessoas já trabalha ou já paga a previdência. Essas pessoas manterão o direito de se aposentar por tempo de contribuição ainda no futuro, né? Só que essa aposentadoria futura, ela antes só se exigia o tempo de contribuição, 35 anos para homem, 30 anos para mulher. Mas com a reforma, se aprovada, haverá uma mudança. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no ano passado indicou que 7 em cada 10 brasileiros se dizem contrários à reforma da Previdência. 71% dos 2.781 entrevistados afirmaram ser contra. 23% a favor. 5% não souberam responder e apenas 1% indiferentes. Do meu ponto de vista, eu percebo que as pessoas que são contra, elas entendem que elas já possuem direitos, né? Que elas querem usufruir de se aposentar nas condições que hoje são oferecidas, ou de receber, eventualmente, uma pensão nas condições que hoje são oferecidas, e que elas perderão esse direito se a reforma for aprovada. Então, me parece que quem é contra porque, do ponto de vista individual, ela sofrerá as consequências. Depois de mais de um ano de negociações, 10 adiamentos e pelo menos 3 alterações no texto da proposta de emenda à Constituição, o mapa de apoios ainda não alcança os 308 votos necessários para aprovação. Hoje em dia, alguns estados da federação, como por exemplo o Rio de Janeiro, já estão concretamente sofrendo os efeitos da Previdência Estadual, que é deficitária, e os recursos do Estado, né, sendo usados para cobrir essas despesas, estão faltando em outros locais. Então, a gente está vendo no Rio de Janeiro uma dificuldade do governo em pagar salários dos servidores, isso já está ocorrendo lá, e também dificuldade de ter recursos para as obras e tudo que é necessário. E na incerteza sobre a reforma ser aprovada ou não, tem quem preferiu adiantar o processo e garantir a aposentadoria. A Auri Fátima foi funcionária pública por 33 anos. Se aposentou recentemente e agora diz estar tranquila. Estar hoje aposentada e saber que eu posso ter um outro segmento de vida, isso me dá uma grande satisfação, uma alegria imensa, dever cumprido, né? E assim, uma felicidade, porque muitas pessoas não sabem nem o que vai acontecer daqui para frente, né? E durante o período de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a Constituição não pode ser alterada. E a reforma da Previdência em andamento na Câmara é uma proposta de emenda à Constituição, uma chamada PEC. A reforma só será aprovada na Câmara se tiver o apoio de pelo menos 308 deputados, em 2 turnos de votação. Michel Temer assinou, o decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E a medida prevê que as Forças Armadas assumam a responsabilidade do comando das polícias civil e militar do estado até o dia 31 de dezembro deste ano. A decisão será votada pelo Congresso hoje. O presidente Michel Temer disse ainda que vai cessar a intervenção federal no Rio de Janeiro no período em que for votada a reforma da Previdência. E após 2 anos de tombo, a economia voltou a crescer em 2017 e conseguiu sair da recessão, indicam números divulgados hoje pelo Banco Central. No ano passado, o Índice de Atividade Econômica, divulgado pelo Banco Central, registrou uma expansão de 1,04% na comparação com 2016. O número não possui ajuste sazonal, pois considera períodos iguais,
ano contra ano. O IBC-BR é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No próximo bloco, Stephanie Barbará traz a previsão do tempo para este início de semana. E tem futebol, CAV fica no empate fora de casa contra o Audax. Josiano comenta, o TVU Jornal volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal e chegou a hora da previsão do tempo. Stephanie Barbará. Mas antes, gostou da Casa Nova? Ai, tá linda. Boa tarde, Luciano. Ficou Boa muito tarde. legal, muito show. Parabéns, tá ótimo. E chegou a hora da previsão, né? Vamos às temperaturas. Hoje vem chuva por aí. Bem, sim. A segunda-feira começa com muitas nuvens e há previsão de chuva em todo o Noroeste Paulista e com risco de temporais, viu, Luciano? Em Andeara, o sol aparece com muitas nuvens, tem previsão de chuva para qualquer momento. Outra cidade aqui do lado de Votuporanga com condições parecidas é Álvares Florense, que tem tempo nublado e também expectativa para chuva durante o dia. O clima aqui em Votuporanga deve ser o mesmo de toda a região noroeste paulista e é previsto aí, a previsão é de sol com muitas nuvens e tem chance de chuva chegando a 90%, Luciano. E as temperaturas, né? Como fica o clima de... Hoje é uma sauna a vapor, seria? Mais ou menos, Luciano. Em Andeara, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. Em Fernandópolis, o dia é um pouco mais quente, mínima de 21 e a máxima pode alcançar os 29 graus. E para não perder o costume, Votuporanga tem a previsão da máxima, né? A maior aqui da região e pode chegar aí aos 30 graus. Calor e chuva. Exatamente. Stephanie, muito obrigado. Tá joia, até mais. Substituição aqui no TVU Jornal, saiu a Stephanie e entra o Josiano. Muito boa tarde, Josiano. A Casa Nova, gostou? Ah, tá bonito, hein? Tá show de bola essa repaginada. Parabéns a todos os envolvidos aí dessa nova cara do TVU Jornal, Luciano. Bom, vamos falar de futebol, né? Votuporanguense foi até Osasco e empatou em 0-0 com o Audax, fora de casa, né? Mas é o Lanterna. É bom, é ruim? Como é que fica, José? A pergunta, né, é o que o torcedor está avaliando desde o último jogo, empate em 0-0 aí entre Osasco e Audax e a Votuporanguense. Luciano, Osasco, Audax, lanterna do campeonato. Otimistas vão analisar assim, ó, a Votuporanguense está 5 jogos sem derrota, só que aí vamos pensar certinho, ó, foi uma vitória contra a Inter de Limeira, uma vitória contra o Penapolense e depois 3 empates, né, 2 deles em casa, teve Portuguesa, teve Rio Claro, e agora o Osasco Audax. O pessimista vai pensar isso, né? Nossa, 3 jogos, 3 empates consecutivos, vários pontos perdidos aí, principalmente aqueles dos jogos na Arena Plínio Marinho. O fato é que o campeonato chega aí na metade, mas a Votuporanguense está muito bem colocada, Luciano. Alguns críticos aí, acho que nem iriam avaliar que teria uma campanha boa. Para ter uma ideia, a gente está a 3 pontos da vice-liderança do campeonato da Série A2. Então, para ter uma ideia, a campanha é muito boa, sim, apenas 2 pontos de entrar no G4. Lógico que o resultado positivo poderia ter dado aí uma melhor condição, colocado o CAV no grupo dos 4 times que se classificam à próxima fase, mas diante aí das circunstâncias aí, tá bom. É aquela coisa, poderia ser melhor, mas tá bom sim. O Votuporanguense, que tem a semana inteira para trabalhar agora, joga no sábado, fora de casa, no estádio Joaquinzão, lá em Taubaté. Nem gosto de ouvir o nome desse estádio, lá o Trauma, onde a gente perdeu a final da Série A3 por 4-0. Próximo adversário, Taubaté, que vem abaixo da Votuporanguense na tabela de classificação. Luciano, a sorte do CAV é que ali em cima várias equipes deram uma patinada aí nessa rodada. Por exemplo, o Penapolense, né? Penapolense que não conseguiu vencer o seu jogo. Embalar e falar de Paulistão também. Vamos lá. Teve o clássico. Crise no Palmeiras, né? 2 jogos, só empata, não ganha. O Palmeiras tá uma crise terrível aí, ó. Olha só, 2 jogos sem vitória no Palmeiras, estão pedindo a cabeça do treinador, né, Luciano? Brincadeira. O Palmeiras que empatou em 0-0 com a Portuguesa, mas não tinha como fazer muita coisa, né? O estádio lá em Campinas
totalmente alagado, muito difícil a prática do futebol. Ontem também teve o clássico do Paulistão, o Santos venceu o São Paulo jogando no Morumbi, 1-0. São Paulo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, só que aí no contra-ataque na etapa final, o Gabigol marcou pela terceira vez, pelo terceiro jogo aí seguido pelo Santos, e o Santos venceu por 1-0. E hoje à noite, torcedor do Corinthians, como o Luciano, o Corinthians joga contra o Red Bull Brasil em Campinas. E lembrar que o Corinthians está a 2 rodadas, vem de 2 derrotas, perdeu para o São Bento e perdeu para o Santo André. Se o Palmeiras está só empatando, está em crise, o Corinthians está o quê? Tá feia a coisa, tá feio. Mas hoje, né, Red Bull tem que ganhar. Mas tranquilo. Tá bem ainda, tá em primeiro. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Josiano, por hoje é só? Tranquilo. Por hoje são essas as notícias e olha, tá bonito, tá legal. Nova, né? Tá legal. E a gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8h15 no Jornal da Manhã Unifev. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Para você uma ótima tarde, até amanhã.